separou ali os alimentos certinho, né? Obviamente eu não sabia, eu não tinha conhecimento disso, né? Fiquei conhecendo depois que o tatu, o animal, assim, ele pode transmitir tanto a hanseníase como outros tipos de doença, como a doença de Chagas também, né? Ele é portador também, né? O animalzinho pica, o barbeiro, ele também pode ser um transmissor. Então, olha só, né? De quanta coisa Deus livra a gente não sabe, mas enfim, é passado, né? Tem a agradecer a Deus. E hoje a gente sempre tentando melhorar. Então, uma curiosidade, né? Sobre a hanseníase, né? É uma doença que ainda existe, a lepra, né? E uma coisa também que a gente aprende é a fé. A fé, aonde está nessa história demonstrada a fé. Né? Os 10 leprosos, né, demonstram fé em Jesus quando, por causa, clamando, né, por cura, né, essa fé é o ponto de partida para o milagre. Né? Então eles de alguma forma eles sabem que Jesus está passando por lá. Né? Jesus sempre estava indo de uma cidade para outra, de uma aldeia para outra, sempre levando paz, salvação para as pessoas, né? Alívio, né? Como ele dizia, né? Eu vim trazer alívio, né? Para meu fardo é leve, né? Então, de alguma forma, eles sabem que Jesus está passando por lá. E o relato diz que eles separam de longe, né? Não foi uma oração lá, mas de longe ver Jesus, porque eles não podem se aproximar, né? Porque a lei assim mandava, né? E eles gritam Jesus, né? Fala assim, né? Dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós, né? Tem misericórdia. Tem misericórdia, né? Tem umas versões que estão um pouquinho diferentes as palavras, né? A gente vê que eles, digamos assim, ali eles veem em Jesus a cura para o seu problema, né? Eles têm assim, olha, é a última chance que a gente tem, ou talvez a única chance, né? Jesus está passando por aqui e não vão deixar ele passar. Não vamos deixar ele passar, vamos chamar a atenção dele. Então eles gritam, né? Chamam, ó, tem misericórdia de nós, né? Compadece de nós, Senhor. Nós temos uma situação que nós não queríamos estar. Né? E Jesus compadece deles, né? Jesus fala assim: vocês vão, né? Aí também entra a obediência, né? Jesus ordena o que eles vão, eles se apresentam ao sacerdote, né? Por que eles tinham que se apresentar ao sacerdote, né? Porque o sacerdote que tinha a palavra, né? Vocês estão limpos ou vocês estão impuros, né? Então eles têm que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote dizer assim: ó, vocês são pessoas limpas, vocês estão inclusos na sociedade novamente. Então nesse trajeto que a Bíblia não revela que tempo levaria, né? Não relata. Eles veem que eles começam as chagas deles ali, né? Eu pesquisei na internet, a lepra por causa de umas manchas, umas coisas bem feias assim, né? Aquilo ali começa a limpar e eles ficam limpos, né? E um aqui diz, né? Bem assim, um vê assim e, nossa, né? Pega e volta correndo os pés de Jesus, que ele se joga os pés de Jesus e agradece, e dá glória a Deus. E legal que Jesus vê assim, tá, mas não eram 10, cadê os outros 9? Né? Eles não voltaram para dar glória a Deus também? E aí ele fala, Jesus ressalta, né, o melhor, o evangelista Lucas deixa bem claro que era um samaritano, né? Era alguém que não era, digamos assim, não era da igreja, né? Não era da igreja, né? E Jesus fala, olha só, o estrangeiro voltou para dar glória a Deus, né? Então, irmãos, eu sou uma pessoa que eu tenho um senso de justiça bem forte, assim, não de julgar as pessoas, porque eu reconheço que eu sou um grande pecador. Eu sempre disse isso para vocês. Aqui dentro dessa igreja, com todos os irmãos, eu sou um grande pecador, talvez eu seja o maior pecador de todos aqui, né? E não digo isso com ironia, uma coisa assim, eu sou mesmo um grande pecador, eu sempre reconheço isso. Mas eu tenho um senso de justiça, às vezes eu não gosto de julgar as outras religiões, eu quero aqui dar um exemplo de outras religiões também.
Batista, que é uma igreja que conhece todas as verdades bíblicas, a gente estuda bastante, a igreja que mais estuda, mas a gente tem que tomar cuidado com pessoas de outras religiões, né, irmão James? Que elas podem dar um exemplo de fé muito maior do que a nossa, né? Não basta só conhecer toda a verdade, nós temos que pôr em prática, né? A gente tem que, como o apóstolo Tiago fala, né, a carta do apóstolo Tiago é algo impressionante, né? A gente tem que demonstrar com as obras, né, a nossa fé que a gente tem em Jesus. Então esse samaritano que se voltou e se jogou aos pés de Jesus, ele mostra a gratidão que ele teve, né, pela cura que ele recebeu. Ele não tinha mais esperança nenhuma, ele já era uma pessoa morta. Ele já era uma pessoa morta, só estava ali esperando literalmente a morte chegar, e Jesus lhe deu uma nova chance. Eu fico pensando esses outros 9. O que aconteceu com ele, né? A Bíblia não nos relata isso, né? Mas uma coisa é certa, o dia que nós estivermos no paraíso, nós vamos encontrar esse samaritano lá, porque Jesus disse: a tua fé te salvou, né? Aqui ele muda o verbo da cura, né, para a salvação, né? Tu não está só curado, né? Tu não está só liberto de um problema, tu está salvo. Naquele momento aquele homem estava salvo, né? Porque ele reconheceu. Irmãos, os milagres de Cristo, né? Aqui envolve o milagre, e é bom salientar. E às vezes é difícil eu falar aqui para irmãos que estão muito mais tempo que eu na igreja, né? Estudo a Bíblia muito mais tempo que eu, mas faz parte. Os milagres de Jesus, eles eram temporários, né? Os milagres de Jesus não duravam para sempre. Ele ressuscitou Lázaro, né? Mas depois Lázaro morreu de novo. Ele ressuscitou a filha de Jairo, né? A filha de Jairo depois morreu de novo. E nesse mesmo relato, né, que ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura a mulher, né, do fluxo de sangue. Foi uma libertação para aquela mulher extraordinária, né? Aquela mulher sofria demais com aquilo, mas aquela mulher um dia morreu. Então a cura, ela faz parte, né? A cura, ela faz parte do processo de salvação da pessoa, né? Esses outros 9, eu não sei se eles vão estar no céu. Eles foram curados, porque eles pediram, eles tiveram fé para pedir para Jesus, mas depois dali para frente eu não sei qual foi o cotidiano deles com Jesus. Eu falo isso, irmãos, uma vez eu estava indo para o serviço da manhã cedo, e eu não gosto assim, quando falo de outras religiões, eu tenho um cuidado muito grande, né? Não contra a instituição, mas contra algumas coisas que lá são pregadas, que a gente não concorda, como eles não concordam com nós, porque senão exigiria, se todo mundo concordasse com tudo, exigiria só uma religião, precisava ter um monte, né? Se existe várias religiões, porque chega a um ponto que alguém diverge com o outro, discorda, né, por algum motivo. E eu vi um relato de uma mulher, eu vou supor que é verdade, mas por aquilo que eu conheço é uma montagem, uma propaganda para atrair gente para a igreja. Tá? Uma amiga dela, ela estava passando por um momento muito difícil da vida, financeiramente, né, o foco era o financeiro, porque não estava dando nada certo, porque isso, porque aquilo, daí a amiga dela convidava para ir para a igreja, lá que tinha uma semana dessas campanhas que fazem, né, uma semana, 15 dias, sei lá, no mês e tal. E ela foi e fez ali, parece que quando ele terminou a campanha foi assim, foi da água para o vinho, né? As coisas melhoraram, começou a entrar dinheiro, e a coisa foi assim, não tem que dizer, daqui a pouco era carro zero, coisa e tal, né? E ela pegou e resolveu se batizar. Pô, beleza? Legal. Mas assim, irmãos, eu quando a minha gratidão por Jesus que eu tenho por Ele, eu tenho imenso cuidado em apresentar Jesus para as outras pessoas, como vocês, eu tenho certeza que vocês sabem que são também têm. Quer dizer, então, se Jesus não te dá uma bênção, tu vai deixar de crer nele, né? Nós falamos muito agora, né, na primeira hora da manhã aqui, eu mesmo, situação financeira é difícil, né? Não tá, o troço está só empatando, olha quando eu acho que vai sobrar ali para comprar um X,
Aparece uma banda nova, né? Então, assim, ó, Jesus não quer que nós sofremos financeiramente, né? Eu como falei, hoje, dificuldade por bastante erro meus, né? E às vezes acontece algum imprevisto também que a gente não está preparado, né? Jesus não quer que isso passa por essa campanha e ela não alcança o objetivo dela financeiro. Ela vai ficar com ódio de Jesus. Porque a amiga dela apresentou para ela um Jesus sei lá, que enriquece, que muitas coisas, e a gente vê na Bíblia que não é isso que acontece. Se tu for pegar nesse ponto de vista, a gente vê a vida dos discípulos, que vantagem eles tiveram financeiramente? Nenhuma. Eles negaram a si mesmo. A Bíblia não relata, Pedro era casado, eu não sei se Pedro abandonou a esposa, ou a esposa ou acompanhou, ou ajudou na pregação, né? Mas ele morreu crucificado na ponta cabeça. O apóstolo Paulo, ele deixou de ter uma família, filhos, com a maior riqueza que um ser humano pode ter, né? Uma família bem constituída de filhos. Ele deixou de ter isso, né? Para levar a mensagem. E ele mesmo foi exemplo de um milagre que ele queria. Jesus não deu, né? Não quis dar para ele. Pediu 3 vezes: Senhor, me cura. Paulo, a minha graça te basta. Bastou para ele entender o propósito que ele tinha do Evangelho. Então a gente tem que tomar cuidado, né, irmãos? Quando a gente apresenta o Jesus para as pessoas. Eu gostava muito de profecias, já de chegar com profecias. É legal, profecias, né? As coisas estão bem, as profecias estão se cumprindo, mas eu tenho que apresentar um Jesus de amor, que quer primeiramente salvar a pessoa e dizer para ela que os problemas que elas estão enfrentando, ou Jesus vai poder livrar ela, como livrou esses 10 leprosos, ou não vai. Eu tenho que apresentar os dois lados da moeda. O foco de Jesus é sempre em salvação, né? E aqui, como eu já disse, na gratidão, né? Apenas o samaritano retorna para agradecer, né? Evidenciando, né, a importância de reconhecer, né, expressar a gratidão e a bênção recebida. A gente tem sempre que agradecer, né? Às vezes eu tenho dificuldade, né? Muitos relatos bíblicos, né? Eles agradecem pelas lutas, né, que vem, né? Porque eles reconhecem que eles vão fortalecer. É estranho para mim reconhecer uma luta que eu estou passando, agradecer, obrigado, Senhor, por essa luta aí, por eu estar passando. Mas não é na luta que nos aproxima mais de Deus? Pois é, né? Às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer tudo isso. Oi? Na luta eu fico fraco. Não, pois é. Eu fico fraco. Por isso que eu digo, meu mulher, eu tenho dificuldade também. Só que tem personagens bíblicos que reconhecem que a luta que estão passando, o Senhor, eu agradeço pela essa luta que o Senhor me deu, porque vai tornar. Não é. Por isso que eu digo, ninguém gosta de sofrer. A gente tem que ter o entendimento do porquê que nós estamos passando por aquilo ali. E aqui, mais uma vez, um estrangeiro dá uma prova de fé que nem dentro do povo de Deus, né, Jesus encontrou. Quais os outros 2 exemplos mais claros que a gente vê de pessoas estranhas, né, que não eram do povo de Deus, deu um exemplo de fé enorme para Jesus. A mulher, aquela dos cachorrinhos, né? A mulher cananeia e o centurião romano, né, que eles não faziam parte do povo de Deus, eles eram. Bom, no relato da cananeia diz muito bem, ela era tratada como um cachorrinho, né? Por isso que eu digo, nós temos que ter cuidado enorme, nós somos pessoas muito cuidadosas contra a religião, nós sabemos reconhecer o mérito deles, né? A fé que eles têm em Cristo Jesus, não é só nós que temos. Teologicamente temos discordância, mas nunca duvide da fé de uma pessoa de outra religião, como aquela mulher cananeia, né? A fé que aquela mulher tinha é impressionante. A fé que o centurião romano, quando ele reconhece a autoridade que Jesus tem, Jesus assim, se derrama por ele, né? Quando ele fala, não, o senhor não precisa ir na minha casa. Apenas uma palavra, que eu sei que uma senhora vai ficar curada. Uma palavra só. Porque eu sei que tem autoridade.
Porque ele também era autoridade, né? Então aqui o samaritano também. O samaritano você sabe, né? Os samaritanos não eram ninguém para os judeus. Até Jesus, na parábola, quem é o irmão mais próximo, que ele conta a parábola, ele usa um samaritano, né? Os dois filhos de Deus que tinham que dar ajuda para a pessoa passaram a diarreia. E aquele que era o visto como eles, como ali o excomungado, o qualquer ali foi que ajudou a pessoa. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Irmãos, eu também tenho assim, eu tento estudar e compreender na Bíblia a diferença de cura e salvação, né? E os milagres me trazem isso. E aqui diz, né? Jesus usa queremos ficar curados, né? Purificados, né? Aqui 15, né? O versículo 15 é um dos 10 vendo que fora curado, voltou, né? E Jesus também fala aqui, né? No 17, Jesus disse: não eram os 10 que foram curados, mas no final Jesus disse, né? Quando ele vem e se prostra aos pés de Jesus, fala, né? Disse-lhe Jesus, né? Levanta e vai, a tua fé te salvou. Né? Então nós temos a cura, né? Ela bem-vinda. Eu queria ter o dom da cura. Eu não tenho o dom da cura. Né? A gente sabe que o dom da cura ele é muito importante, mas não seria usado nos últimos tempos, né? Seria o dom da profecia. Eu também, irmãos, a gente sabe que tem muitas denominações que usam o dom da cura, né? Supostamente. Até achei um vídeo no celular que me mostra uma denominação que é muito, muito conhecida, né? Por dom de curas em todas as sessões, né? E ali o cara fez um até é engraçado, sabe? A gente dá risada, não deveria, né? A gente deveria levar a obra de Deus a sério, mas é engraçado, porque ele pega um compilado de cura de uma mesma pessoa, em cultos diferentes, eu acho umas 10. O cara tinha sido curado de uma dor na perna, se eu não me engano. Lá o irmão lá aconteceu, falou, fui curado de dor na perna, foi de oração. Aí no outro culto, tu vê o cara com roupa diferente, fui curado. E aí até o cara ali bota a legenda, o senhor aí na próxima vez vai ter que pedir cura com amnésia, né? Porque ele está se esquecendo, ele já foi curado umas 10 vezes a mesma coisa, né? Então a gente vê isso, né, irmãos? A gente vê essas coisas, por isso que a gente tem que ter cuidado, do risco que a gente apresenta para as pessoas, né? É duro, mas a gente sabe que pessoas vão ter vidas mais difíceis do que as outras. A Bíblia nos mostra, né, relatos de pessoas que tiveram a vida um pouquinho mais, profetas que tiveram a vida um pouquinho mais fácil, né? Profetas que morreram, perderam a vida por causa do Evangelho, né, na época, por causa da palavra de Deus, né? Então a gente tem que ter esse cuidado quando apresentar Cristo para as pessoas, né? Tem que apresentar os dois lados das moedas, né? O risco que tu vai passar e a recompensa. Todos nós, e já falei agora de manhã, passamos por dificuldades, né? Cada um tem o seu grau de dificuldade, na parte financeira, outro na parte física, ou em ambas, né? E assim vai, eu não sei se Jesus um dia vai dar libertação numa ou noutra, mas que nós possamos ter a consciência que a salvação está disposta para nós, não importa o tipo de caminhada, né? Nesse relato eu encontro isso, né? Que eu sublinhei, né? A fé, a obediência, a gratidão, porque a gratidão é um dom muito, muito, muito legal, né? Não tem coisa mais legal assim, né? Do que fazer uma coisa de bom grado e a pessoa te agradecer por isso, né? Você sente que foi útil para a pessoa, né? E aqui Jesus dá o exemplo de que infelizmente 9 dos 10 não foram gratos com eles, né? Que tinham sido curados de uma doença que era a sentença de morte deles. Hoje nós temos doenças, né, que não tem cura, mas tem tratamento. Vamos a AIDS, né, o HIV, né,
bastante, naquela época não tinha isso, né? E que a gente possa, irmão, ter esse entendimento, e que a gente possa apresentar o Deus verdadeiro para as pessoas, né? É fácil, por exemplo, guardar os 10 mandamentos? Não, não é. Não é nem um pouco, né? Mas eu tenho que apresentar isso para as pessoas. É um exemplo que eu estou dando, né? Não é fácil. Mas eu tenho que ser verdadeiro contigo. Os 10 mandamentos são válidos. É esse Cristo que eu tenho que apresentar para as pessoas. Não é fácil nem. Na verdade, a vida do cristão é um pouco fácil, né? Nós que tentamos levar a vida mais perto de Jesus, né? No mundo que caminha ao contrário daquele que quer seguir Jesus, né? É bem difícil caminhar contra o vento, nadar contra a maré, né? Nós já tocamos bastante nesse assunto de manhã, né? Às vezes a gente tem um senso de justiça que tu quer parece que quer sair dando porrada em todo mundo, quer sair atirando em todo mundo, né? Mas às vezes a gente, mas não é isso que Jesus quer, não é isso que Jesus quer, né? Eu tenho vontade, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente seja. Tu não vai estar apresentando aquele Jesus que eu quero que tu apresente para as pessoas. Amém, irmãos? Que esse breve mensagem que eu trouxe para vocês, né, possa nos ajudar, né, a apresentar um Jesus não só das felicidades, né, porque ele não se apresenta assim, né. Eu tenho dificuldade enorme de ver grandes pregadores na nossa mídia apresentar um Jesus que é só um Jesus de alegria, né? Parece que uma vida é um mar de rosas, né? Um grande pregador aí dizendo que Jesus tinha uma casa na beira da praia, né? Pô, que beleza! Então, se ele tem, eu tenho que ter também uma casa na beira da praia. Parece que se eu não tiver uma vida ampla, eu sou amaldiçoado por Deus. Jesus nos prometeu a comida de cada dia, né, irmão James? Nada mais do que isso. Que vinha lucro, né? Que vinha lucro, né? Então, que Jesus possa se compadecer de nós, nos dê uma vida digna, né, no nosso trabalho, até o fim da nossa vida. E eu sempre disse, né, irmãos, a gente, quando atinge uma certa idade, os focos vão mudando, né? Eu tive pensando bastante, o meu foco agora é a família, terminar de criar meus filhinhos, e o máximo que eu puder fazer pela obra de Deus. Eu não tenho mais nada para fazer no mundo, né? Cuidar da maior riqueza que Deus nos deu, né? Que é uma família, né? Nossos filhos queridos, né? Que é uma bênção espetacular dada por Deus na família, né? Então, que Deus possa nos abençoar e nos dar sabedoria para esperar a sua vinda, né? Porque o mundo está começando a ferver cada vez mais, né? E que a gente possa. Como é que é, irmão James, que ele fala? Que ele pede para Deus que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal e nos dê paciência, né? Para esperar a sua vinda. Meu irmãos, e para encerrar, vamos cantar o hino 223 do nosso cenário. Há um dever.